Este é o único vídeo que vais ter que ver sobre morangueiros para obteres um resultado excelente. Vamos recapitular como é que eu montei toda a estrutura, falar sobre o benefício desta tela e o uso de rega microperforada para cada planta localizada, bem como a montagem da mesma, a forma como fazemos a divisão da coroa dos morangueiros do ano anterior. Basicamente este vídeo tem todas as dicas que vais precisar para este ser o teu manual para cultivares morangueiros como um profissional. Por isso vamos voltar para o vídeo. Portanto, esta estrutura foi feita com madeira de deck, é super simples de fazer. Fazes as coisas à tua medida, cortas pequenas ripazinhas que é para unires as ripas mais compridas, depois ali nos cantos fazes com blocos de paletes, mas isto também dá para fazer facilmente com madeiras de paletes, portanto não precisas de ir para deck de madeira. Aqui a nossa chapa de metal era a estrutura de uma piscina antiga que nós tínhamos quando eu era criança, por isso vou cortar isto para fazer as várias secções que vou precisar. Temos que cortar aqui o excesso de chapa para não entrar em conflito com os nossos tacos de madeira. É o que eu estou aqui a fazer. Dia-me concluído, agora está à altura de arrumar as ferramentas todas. E até agora foi isto. Não usámos só terra porque senão era um balúrdio e mesmo assim já foi. O que é que nós pusemos? Palhas, ervas secas, bocados de tronquinhos para fazer um combro antes de metermos a terra. Não gravei nessa altura, não estava com bateria, mas é pá, eu não podia parar de trabalhar, por isso, olha, foi o que foi. Parece um déjà vu. Era bom para a minha carteira se fosse, mas não é. São só mais 12 sacas. A acrescentar às 18 de ontem, faz 1500 kg de terra. Agora com a terra já meio com o monte que nós desejamos, vamos agrafar aqui as laterais do plástico todas. Não puxando muito, que é para ele não sair aqui de baixo. Dá para ver que ele está aqui em baixo. E o que é que isto faz? Faz com que a terra esteja protegida destas chapas que a pessoa usa para facilitar o trabalho, mas que no entanto depois acabam por passar ferrugem para a terra, restos de tinta e epá, nós não queremos isso. Por isso o plástico serve exatamente para isso. É um plástico forte. É daqueles plásticos para fazer lagos, portanto vai durar anos e anos. Enquanto a Bia está aqui a fazer isto e a agrafar, eu vou ali tratar do frango para depois fazer a fogueira e começarmos a queimar a tela de cima. Uso muito plástico, sim senhor, é verdade. Por enquanto, como a minha carteira não me permite, tem que ser desta. Eventualmente no futuro quero comprar aquelas mais ecológicas, que depois são biodegradáveis, que é muito melhor e também aguentam bastante pancada. Já as vi à venda, sim senhora, epá, não consigo lá chegar. Também está ali a fazer, daqui a bocado já o estamos a comer, está tudo alinhado. Uso este porquê e não aqueles que tu vês nas culturas grandes, fazem um ano e depois vai tudo para o lixo. Exatamente por causa disso. É um desperdício de plástico. Este aqui, claro que se for mal cuidado e se não o derreteres bem, também eventualmente deixa resíduos na terra, mas se tu cuidares bem das coisas não te traz esse problema. Mas não querendo aprofundar muito o tema do plástico, aqui fica a razão pela qual eu utilizo este e não o outro. Este aqui permite a terra respirar, não só faz com que não haja ervas à volta, mas também aquece a terra, retém a umidade e é mais ou menos isso. Este dura 3 ou 4 anos, se ele começar a esgaçar vais lá com um maçarico, como ele fica derretido, já não liberta resíduos onde está a esgaçar, epá, e vais controlando a situação assim. Os morangos não gostam de estar em contato direto com a terra, porque senão aí apodrecem todos e não comes nenhum. Em termos de tubagem, vai ser feita assim, uns cotovelos ou joelhos, como quiseres, joelho na ponta e um T.
e depois 3 mangueiras que vão ligar ali à situação. Então, tiramos a tela, aplicamos ali com as braçadeiras, metemos isto tudo bem amarrado. Antes disso também ajeitamos outra vez a cama para ficar certinho ao meio, e depois é esticar bem aqui o nosso tubo e aplicar uns ferros que vai agarrando, não agarra assim muito, mas ainda faz força, principalmente se torcermos como a Bia está ali a fazer. Aqui na ponta os nossos tampões têm uma partezita de plástico, um rebordo, que é onde isto está a agarrar. Não vou tirar, não vale a pena. Pronto, depois é pôr a tela por cima e já está. Outra coisa, aqui a furação dela é de 20 em 20, portanto os gotejadores estão muito mais juntos do que, por exemplo, ali os tomateiros, que está de 33 em 33. Portanto, daqui de 20 em 20 é quase como se tivesse o tamanho de buraco a buraco. E fizemos as contas para o gotejador começar no primeiro buraco. Portanto, nunca vai faltar água a nenhum destes pés de morangueiro. Só para veres aqui como é que isto está, antes de aplicarmos a tela. Daqui vem a água, a entrada de água. Aqui um T para fazer a passagem para estes dois. Um T também para fazer passagem. Joelho. E depois vem para a vossa fonte de água. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Este tubo vai alimentar estes aqui de baixo. Tem aqui este tubo que alimenta estes dois do meio. Este também alimenta este, claro, mas também é para alimentar aquele. E depois temos este que está aqui mesmo escondidinho, está mesmo perfeito. Posso mostrar aqui. Vai alimentar este aqui de baixo. Portanto, está mesmo a correr bem. Até dizias que estava sem tubo se não se visse esta parte, não é? Está mesmo perfeitito. E fizemos bem as contas, porque o primeiro gotejador, a ver se eu consigo mostrar. Este não consigo mostrar aonde. Pois este aqui do meio não dá. É aqui o gotejador no buraco, está aqui o próximo gotejador. Depois, como está tudo pelas contas certas, tudo pelo quadriculado, nunca falha, está sempre no buraco, está muito porreiro. Depois com estes pregos clicamos para isto não fugir com o vento e não sair do sítio. O próximo passo é começar ali a tirar os nossos morangueiros. Mas aqui, cavas entre eles, não tenhas medo de tirar raízes, vamos ter mesmo que as tirar. Tiras aqui o teu torrão. Podes começar já a tirar aqui as secas. Epá, não vale a pena picar-me. Pronto. Isto podes puxar, não tem problema nenhum, até porque já está meio que apodrecido, então não estás a danificar a planta. Esta primeira vou fazer assim, meio que de uma forma grotesca, para tu veres que não é preciso ter aqui muito cuidado. Olha aqui, tem pelo menos 4 ou 5 pés. Espera, vou precisar de uma faca para fazer isto de maneiras a conseguir tirar muito e não danificar isto ao ponto de não conseguir aproveitá-los. Pronto. Deste aqui ainda conseguimos dividir em dois. E este aqui ainda dava para dividir. Deixa eu ver se eu consigo fazer isto à mão, a modo que isto fique com raiz dos dois lados. Assim não dá. Vamos tirar aqui este. Mais um. Vamos tirar aqui este. Outro. Este.
último este, com pouca raiz, mas não tem problema. Portanto, agora vamos descartar raízes. Isto podemos tirar, esta matéria orgânica que está à volta dele já seca. E estas raízes todas podemos chegar aqui e simplesmente fazer isto. Temos um morangueiro para transplantar. Vamos fazer isso neste. Este tem 2 pés. Este ainda dá para transplantar em 2. Mas pronto, vamos deixá-lo assim. Até pode ser que ganhe vigor na terra se não o fizer. Outro. 3. Podemos contar aquele como 4, uma vez que dava para transplantar, para dividir em mais 2. Este também, mas ainda está muito fraquinho, vamos deixá-lo assim. 5. Tem muita raiz este, vamos livrar-nos já dela. 6. Este aqui eu se calhar consigo aqui na chapa. A ver se eu não me corto os dedos. Pronto. 7. Agora, quando 8. Estás a fazer este transplante e a arrancá-los, podes deixá-los a secar durante umas horinhas. Aliás, há quem os venda e compra assim. Há casas que os vendem assim, sem torrão de terra. E são morangueiros que acabaram por passar por este processo. E já estão há alguns dias com as raízes meio que pró-secas, não sei se já alguma vez viste. Claro que com as raízes frescas é melhor, mas deixa sempre a sarar um bocadinho as feridas de onde acabámos por fazer, que é para não apodrecerem na terra. Mas também não é assim nada por aí além. Se perdermos um ou outro, porque não acontece em tudo. Depois de os deixares umas horas sempre à sombra, a secar, não os deixa ao sol, que é para o pé não ficar murcho. Faz também esse processo afastado do sol, enquanto eles estão assim, claro que não tem problema, mas mal os cortes, deixa-os à sombra e depois quando os transplantares, certifica-te que a cama vai ser bem regada. Não tenhas pena de tirar as flores e estes morangos e estas tretas, até isto ganha raiz. Isto era um morangueiro se quisesses, já estava a dar morangos. Não tenhas medo de cortar, depois de eles já estarem transplantados, nas primeiras semanas, prescindir também dos primeiros frutos e das primeiras flores, porque tu, ao fazeres isso, vais estar a dar força ao pé e não ao fruto, porque depois acabas por ter uns moranguitos e tal, e não dás o verdadeiro potencial à planta. Ela poderia dar muito mais se efetivamente os cortasses. Vou deixar este assim, está aqui um pé muito bom. Parti só isto aqui. Portanto, o que é que eu te aconselho? A primeira rega e quando os transplantares, que faças esse processo, primeira regazita à noite, que é para eles agarrarem-se à terra, a terra não secar logo, acamar a situação, e tu vais ver. Não precisas depois dar muito mais atenção às camas, porque já tens o trabalho feito, depois é só ligares o gota a gota e ela acaba por trabalhar por ti. Claro que, mais uma vez, tens sempre o primeiro investimento, tens sempre o primeiro trabalho, que é verdade, dá trabalho, mas depois é só veres a crescer, em vez de estar sempre a tirar ervas ou pôr isto em garrafões. Sei lá, mesmo que os ponhas em 5 litros, que nunca utilizas os 5 litros, cortas sempre a parte de cima, por isso 4, dás a volta, tipo por exemplo numa palete, 3, ou então em tubos, com água e produtos. Pá, não é a mesma coisa que morangos em terra, não é a mesma coisa que ele ir com as raízes à procura do que quer, não, ali fica sempre retido.
Vamos ligar o sistema de rega, mas não antes de fazer aqui este close-up, porque é realmente um trabalho digno de se ver. Credo. Agora vamos instalar aqui uma torneira nova que vai ligar aqui ao tubo. Aqui para fazer o nosso sistema de rega utilizamos uma tomada de carga, que é o nome desta peça. Fizemos um buraco com a nossa broca de tamanho inferior ao buraco de saída da nossa tomada de carga e do seu O-ring. Instalamos a situação e siga. Está feito. Agora é só vir aqui ligar a água, fechar os circuitos que não queremos abertos. Ui! Como por exemplo este. Ui. E já ouvimos a água a passar. Contudo, agora vamos deixar a terra umedecer um bocado e, pelo sim pelo não, vimos aqui com uma mangueira com chuveiro ou então com o próprio regador, que é para nos certificarmos que todos os pés individualmente estão a ser regados e que vão ter água no processo de transplante, porque é vital. E basicamente é isto. Amanhã é um novo dia e vamos continuar a batalhar nisso. Ora, estes pés que sobraram, vou ter que ver o que é que vou fazer a eles. Tenho aqui alguns porreiros, outros nem por isso, mas ainda tenho ali aquelas 3 camas. Não acabei uma cama para fazer 36 pés. 136 pés, aliás. Que coisa. Agora que temos a segunda cama preparada, vamos meter a tela. Este aqui foi cheio com a terra destes canteiros. Foi outra vez toda misturada, porque ela estava compactada, obviamente. Agora está ali outra vez toda soltinha. E vamos ver a diferença de terra já usada para substrato novo, específico para frutos vermelhos. A certeza que eu tenho é que esta vai reter muito mais umidade do que a de substrato de frutos vermelhos, porque foi toda misturada na altura com areia. E foi toda peneirada, por isso não tem pedras nenhumas. Esta terra está um espetáculo. Agora, se perdeu muitos nutrientes, se o calibre vai ser maior, não sei. Isso tudo o tempo dirá. Agora, também estou com uma preocupação. Normalmente os morangueiros transplantam-se em janeiro. Nós já estamos em inícios de março. O que é que vai acontecer? Este sol, principalmente o do meio-dia, vai dar cabo dos morangueiros. Aliás, não é dar cabo, vai fazer com que o transplante seja mais custoso e se calhar vou ter algumas baixas. Como podes verificar, tenho aqui alguns que estão a ficar murchinhos, tenho aqui outros que estão completamente viçosos e isso é o resultado de alguns ficarem com muita raiz e com pouca. É essa a diferença. O que eu vou fazer vai ser aproveitar estes arcos para meter uma capota desta tela por cima para tentar prevenir o sol direto em cima dos morangueiros e quando esta estiver feita a mesma coisa. Agora esticar a tela, esticar as mangueiras, esse processo já não vale a pena repetir e depois meter mais uns quantos morangueiros. A carrinha foi posta ali estrategicamente para conseguir tirar todas as coroas e ficarem aqui à sombrinha. Pensava que ia ter que tirar a terra dos 4 para conseguir completar aquela, afinal não foi preciso e estava muito compacto, portanto
Está aqui tudo estratégico e está à sombra. E vamos lá começar a trabalhar. O céu hoje está muito estranho. Eu tenho andado um bocadinho afastado do YouTube, é verdade. Tenho andado a prestar mais atenção a outras redes sociais. Já agora, se vieste de alguma das outras redes, por favor deixa aqui o teu comentário em baixo e diz de que rede é que tu vieste. E sobre os nossos morangueiros, acho que não precisas de saber mais nada para teres um ótimo cultivo. Mais uma vez, um grande obrigado por estares desse lado. Eu vou tentar meter aqui mais conteúdo no YouTube. Fica bem e até à próxima.